Bom dia, me chamo Lara. Hoje nós vamos apresentar o trabalho final para a disciplina de Direito Societário, ministrada pelo professor Marco Aurélio de Castro Júnior, cujo tema é Sociedade de Economia Mista e Inovações Tecnológicas. Na nossa introdução, a gente inicia apresentando o Estado brasileiro como não mais um mero regulador dentro do cenário econômico, mas também como atuante e empreendedor dentro desse cenário econômico. E é diante dessa circunstância que está inserida a sociedade de economia mista. E também na introdução, a gente já apresenta que essas sociedades elas vivem uma dicotomia entre o direito público e o direito privado. E por conta da influência tanto do direito público quanto do direito privado, né, elas são entidades de direito público, porém são obrigadas a atuar pela lógica do direito privado e exercem a influência desse campo, né, desses dois campos do direito. E isso gera várias contradições e vários conflitos internos dentro da lógica da sociedade de economia mista que vão ser debatidas ao longo da apresentação do trabalho. Então, esse trabalho, né, inicialmente vai se debruçar sobre a tensão existente dentro da sociedade de economia mista por conta dessas dicotomias, por conta também da influência do interesse público e do interesse econômico, e depois vai ser delineado também todo o caráter jurídico das empresas de economia mista, para, por fim, falar sobre as inovações tecnológicas e toda a influência, né, que essas inovações tecnológicas têm exercido sobre a sociedade de economia mista, aprofundando o debate dentro do estudo da Petrobras. Logo após a introdução, no capítulo 2 do nosso trabalho, vamos apresentar mais profundamente toda a estrutura da sociedade de economia mista, toda a estrutura legislativa, jurídica, compreendendo, né, o que são essas sociedades de economia mista e como elas atuam, sobre qual regime jurídico elas atuam, né, qual a natureza jurídica da sociedade de economia mista. Então, a gente vai fazer um caminho legislativo, estudando quais são as legislações, né, tanto as legislações constitucionais, infraconstitucionais, que vão delimitar a sociedade de economia mista, chegando a uma definição do que são as sociedades de economia mista, né? Então, são sociedades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica. Então, aí o Estado não mais como um agente regulamentador, né? Sobre a forma de sociedade anônima. Então, ela se constitui sob a forma de uma SA. E assim, tem direito de voto, pertencente em sua maioria à União, embora não seja somente uma entidade de direito público. E a partir dessa definição, é possível concluir que as sociedades de economia mistas, né, elas atuam como uma extensão do Estado. Então, elas são um instrumento do Estado. Então, ela tem importância dentro do âmbito não só econômico, mas também do público. E é diante dessas circunstâncias que está toda a complexidade da sociedade de economia mista. E a partir dessa definição, a gente conclui que a sociedade de economia mista, elas são a extensão do Estado e elas atuam como um instrumento do Estado. E é justamente por causa dessa atuação, né, como instrumento estatal, que apesar de a sociedade de economia mista possuir natureza jurídica de direito privado,
sobre ela vão exercer também influências do direito público. E já chegando ao fim do capítulo 2 do nosso trabalho, vamos falar sobre a Lei 13.303 de 2016, que veio com o intuito de trazer mais regulamentação, né, para a sociedade de economia mista, na tentativa de solucionar algumas dessas questões conflituosas dentro dessa lógica híbrida da sociedade de economia mista. Então, a tentativa de regulamentar para que fosse possível manter uma harmonia maior entre o interesse público e o interesse econômico dentro da sociedade de economia mista. E é essa lei que vem, né, trazendo um leque de ferramentas jurídicas, fixando parâmetros de governança e de controle, como também promovendo uma gestão mais eficiente, que é o que passa a se chamar de governança cooperativa. E vale destacar que essa lei ela surge num contexto de crise dentro da Petrobras, ali em 2016, né, diante de diversos escândalos de corrupção. E ela vem com esse papel de trazer mais rigor, de trazer mais uma disciplina normativa mais rígida para a sociedade de economia mista. Bom dia, meu nome é Ana Almeida e darei continuidade ao trabalho apresentando o arcabouço jurídico que propicia a inovação tecnológica. Durante a minha exposição, irei tratar de 3 pontos principais. Começarei abordando o fundamento constitucional que legitima essa política. Seguindo, irei tratar da Lei de Inovação e do Marco Legal de Ciência e Tecnologia. E, por fim, vou abordar alguns mecanismos de incentivo à inovação. Começo então pelo primeiro ponto, quanto ao fundamento constitucional previsto no artigo 218 da Constituição. Esse artigo estabelece o dever do Estado de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação. Essa previsão demonstra justamente o interesse público dessa política, justificando a intervenção ativa do Estado nesse âmbito e as prerrogativas jurídicas diferenciadas conferidas a agentes estatais, como as sociedades de economia mista, para atuarem nesse campo. Vencida essa parte do trabalho, passo agora a tratar da Lei de Inovação, que foi a primeira iniciativa para regulamentar os instrumentos que fomentaram a inovação tecnológica. Essa legislação nasceu da necessidade de permitir que os centros de pesquisa estatais pudessem gerenciar e explorar economicamente os resultados de sua pesquisa, o que acabou por aproximar as instituições científicas do setor empresarial. Mas apesar dessa lei trazer regulamentações sobre essa relação, a sua aplicação prática encontrou algumas barreiras burocráticas. Por isso, e visando a aplicação efetiva dessa lei, foi editada a Lei nº 13.243, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que alterou alguns artigos da Lei de Inovação. Em razão dessas alterações, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia implementou um regime simplificado de licitação para a contratação de obras, serviços e aquisição de bens voltados à pesquisa e ao desenvolvimento. Essa simplificação facilitou a agilidade exigida para a inovação, reconhecendo que o processo de pesquisa e desenvolvimento é incerto e acaba por não se adaptar bem ao rigor da licitação tradicional. Superado esse ponto, passo agora a expor outras 2 regulamentações que implementaram instrumentos que incentivam a inovação. A primeira delas é a Lei do Bem, que prevê a concessão de benefícios fiscais a pessoas jurídicas que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento de forma sistemática. Outra lei que implementou ferramentas que facilitaram essa política foi o Marco Legal das Startups. Essa lei permite que os entes estatais contratem soluções de startups de forma mais ágil, por meio de licitações simplificadas. Bom, concluo essa parte do trabalho reiterando que o ordenamento jurídico constitui uma verdadeira rede de fomento para propiciar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica. E diversos desses recursos são utilizados pelos entes estatais, estando aí incluídas as sociedades de economia mista, que podem atuar ativamente, seja como investidoras, parceiras ou clientes pioneiras nesse mercado de inovação. Há de se levar em consideração, portanto, que a relação entre inovação tecnológica e sociedades mistas nasce não apenas da força normativa, mas também da necessidade social,
uma vez que, embora chefiadas pela administração pública e privada, majoritariamente essas empresas elas atendem a finalidades coletivas. Isso não significa dizer que sem tecnologia não é possível realizar um trabalho eficiente, mas que na prática a escala e a complexidade das operações numa sociedade mista tornam a tecnologia o único meio capaz de assegurar que essa eficiência seja compatível com o nível de exigência que essas entidades possuem. Dentre os benefícios dessa intersecção, podemos citar a otimização do controle operacional. É bastante explícito que a adesão à inovação tecnológica permite um melhor desempenho nas atividades de diversos ramos. Seja a Petrobras, por exemplo, que faz questão de divulgar no seu site sua adesão a tecnologias como mini-drones submarinos, uniformes inteligentes e robôs para áreas de risco, o que aumenta a segurança e significativamente reduz os custos das operações. A incorporação dessas tecnologias também facilita a logística de serviços de luz elétrica e tratamento financeiro, por exemplo, como é um caso de empresas mistas como a Sabesp e o Banco do Brasil. Você tem, portanto, a partir dessa adesão, uma otimização de diversas atividades internas, reduzindo custos, reduzindo riscos, reduzindo o tempo de operação. E você tem também a consequência social de uma otimização desses serviços, porque, como eu falei no início, as sociedades mistas tratam majoritariamente de finalidades coletivas. É a incorporação das inovações tecnológicas, ainda no sentido social, que permite também a atualização de plataformas de transparência, como é o caso do Portal da Transparência, por exemplo. Uma coisa que, sem essa atenção à parte tecnológica, não seria possível ter essa transmissão de dados de maneira tão transparente e sistemática para toda a sociedade. É preciso, no entanto, se atentar a alguns desafios que essa inovação contínua traz. Essencialmente, a alocação contínua de despesas, seja recurso financeiro para a compra dessas próprias tecnologias, ou ainda os recursos de dinheiro, tempo, pessoas, afins, com a capacitação, ou no mínimo, estrita fiscalização dos responsáveis pelo manuseio dessas tecnologias. Porque, se quando bem aplicadas, elas são benéficas não só à própria empresa mista, como a todo o país, quando mal utilizadas, elas podem dificultar mais as atividades, gerando até mesmo a interrupção de serviços, ou contribuindo para a sua má prestação, como, por exemplo, uma pessoa que não entende bem operando um sistema tecnológico importante de serviço de eletricidade. Portanto, essa tecnologia é essencial para que as sociedades de economia mista funcionem melhor e se mantenham competitivas, mas também tem desafios que envolvem estrutura, estratégia, pessoas, e precisa ser bem administrado para que os resultados disso realmente beneficiem a sociedade. Bom dia, colegas, professor. Meu nome é Stanislav e eu vou dar continuidade à nossa apresentação, falando sobre o caso concreto que a gente decidiu avaliar acerca da Sociedade de Economia Mista. A empresa que a gente escolheu foi a Petróleo Brasileiro S.A., também conhecida como Petrobras, e a gente escolheu ela justamente porque ela representa a maior e mais relevante sociedade de economia mista do Brasil. Ela atua de forma integrada em toda a cadeia de óleo, gás natural e energia. Ela ocupa uma posição de destaque global, liderando a produção em águas profundas e ultraprofundas e operando a maior quantidade de plataformas desse tipo no mundo. Somado a isso, ela tem uma fortíssima participação de investidores estrangeiros e um impacto econômico expressivo, que a torna um excelente estudo de caso para observar como uma sociedade de economia mista pode inovar de maneira consistente. Para fazer essa análise, a gente resolveu estudar qual era a estrutura de inovação da empresa. E nesse ponto, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello, o CEMPES, apareceu como núcleo do ecossistema tecnológico da Petrobras. Ele é o maior centro de pesquisa da indústria de petróleo e gás do Hemisfério Sul e foi responsável por viabilizar programas históricos, como o Programa de Desenvolvimento Tecnológico para Sistemas em Águas Profundas, o PROCAP, que permitirão ao Brasil se tornar líder mundial em exploração em águas profundas. A partir disso, a empresa passou a integrar um modelo ampliado de inovação, combinando parcerias com instituições científicas, tecnológicas de inovação, universidades, fornecedores, empresas internacionais e, mais recentemente, startups, numa lógica de inovação aberta impulsionada principalmente pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente também examinou como a governança influencia nesse processo. Por ser uma sociedade de economia mista, a Petrobras opera em regime jurídico híbrido. Ela precisa atender às exigências do mercado e, ao mesmo tempo, cumprir princípios constitucionais como legalidade, moralidade, eficiência e transparência. A Lei nº 13.303 de 2016, que é a Lei das Empresas Estatais, reforça essa estrutura ao exigir programas de compliance, gestão de risco e processos decisórios bem fundamentados.
Isso é essencial porque inovação envolve risco e a empresa precisa de segurança jurídica para errar, aprender e avançar tecnologicamente sem paralisar seus gestores. Também observamos que existem obstáculos importantes. Existem desafios decorrentes da fragmentação normativa que exige conciliar a lei das empresas estatais, a lei de inovação, o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, regras de contratações públicas e normas específicas do setor regulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Além disso, a tensão entre risco tecnológico e responsabilidade administrativa cria processos mais cautelosos e lentos. A forte fiscalização também de órgãos internos e externos, somados a práticas públicas ainda rígidas, dificultam projetos que exigem celeridade, experimentação e tolerância ao fracasso. Como conclusão, a gente teve que as inovações em sociedades de economia mista não são apenas juridicamente possíveis, mas estrategicamente necessárias para o país. A Petrobras demonstra isso com uma clareza evidente. Ela consegue inovar porque ela possui uma estrutura técnica robusta, possui redes de parceria amplas, arcabouço jurídico que, apesar de todos os desafios e problemáticas, permite uma experimentação responsável e, ao mesmo tempo, ela também tem uma trajetória que revela o paradoxo da sociedade de economia mista. Elas precisam inovar como empresas privadas, mas sob controles públicos. Elas precisam ser ágeis, mas transparentes, precisam correr riscos, mas justificá-los tecnicamente. Em resumo, a Petrobras mostra que quando há alinhamento entre governança, segurança jurídica e clareza estratégica, as sociedades de economia mista podem se tornar motores reais de soberania tecnológica e de desenvolvimento científico nacional.